Prato, aí tem essa questão, então, da CPMI, que a gente vai ter que lidar a partir da semana que vem. A gente sabe que, inicialmente, o governo Lula estava resistente a essa CPMI, porque é um tema, a meu ver, no qual é absolutamente evidente quem foram os perpetradores. O Jair Bolsonaro incitou isso durante 4 anos. Você tem o Braga Neto, que então era o chefe da Casa Civil, foi gravado confraternizando ali com golpistas, dizendo que eles não perdessem a fé. Você tem agora áudios de Ailton Barros, Mauro Cid, todo esse círculo primário do Bolsonaro confabulando um golpe de Estado na antessala do Palácio do Planalto. Enfim, o que não falta são provas sobre a autoria e a execução dos atos de terror do dia 8 de janeiro. Isso é uma obra da extrema-direita, e você tem, sobretudo, essas figuras parlamentares como os principais mentores desse ato contra a democracia brasileira. Então, como você disse, a gente tem um país para reconstruir, a gente tem políticas afirmativas, a gente tem a agenda social, a gente tem a seara macroeconômica, um sem número de coisas que, em tese, deveriam ter prioridade no que diz respeito à atividade legislativa. Infelizmente, a gente teve essa CPMI instaurada e agora me parece que é do interesse do governo, então, esmiuçar a questão até o fim. O que você pode trazer para a gente? Você faz parte, né, da CPMI, você vai estar, são 32 parlamentares, me corrija se eu estiver errado, né? E eu acho que o governo tem aí 22 parlamentares da sua base que vão participar. O que você pode trazer para a gente nesse sentido, no que diz respeito à relatoria, à presidência, se esses nomes já estão determinados e como é que isso deve ser conduzido a partir da semana que vem? Bom, César, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade por estar falando nesse tema também. Eu acho assim, quem me conhece um pouco sabe que eu sou muito transparente na minha vida. Tento ser assim da forma mais clara, direta e transparente mesmo. Eu quero fazer um parêntese para responder isso com a CPI da Covid. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela objetiva apurar um fato determinado e a omissão do executivo. E ele é um instrumento da minoria e da oposição. Por que foi importante a CPI da Covid? Por quê? Eu vou pontuar. Porque o ex-presidente Bolsonaro, ele era negacionista, ele difundia a utilização de ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina. Nossos irmãos de Manaus morreram por falta de oxigênio. O Ministério da Saúde também ia no mesmo sentido. As instituições que são instituições de Estado, que deveriam apurar responsabilidade, Polícia Federal, Ministério Público Federal e assim sucessivamente, também ficaram numa situação um tanto quanto constrangedora. E aí a importância da CPI, que foi instaurar a CPI da Covid, o governo adquiriu a vacina e reduziu o número de óbitos. Ponto. Essa é a importância. No dia 8 de janeiro, quando aconteceu esse fato, eu assinei o requerimento de CPI da senadora Soraya. Assinei. E explico por quê. Porque é óbvio, naquele momento você tem que dar uma resposta, um movimento político. Você tem que forçar as instituições a desempenhar o seu papel. Mas eu sabia que naquele contexto, antes de terminar a legislatura, ela não poderia ser instalada. Mas foi importante você assinar para que o Estado brasileiro, através da Polícia Federal, através da Procuradoria-Geral da República, das instituições, do Poder Judiciário, começasse a dar uma resposta. Hoje, se você falar assim, olha, a CPMI dos atos antidemocráticos, olha, isso não é interessante para o governo, óbvio, porque você tem ali. A pergunta é, e não porque eu sou da base do PT, não. A pergunta que é simples qual vai ser o objeto? Apurar o quê? Se as instituições deram ao seu tempo e sua hora a resposta. Quantas pessoas foram presas? Mais de 2.000 pessoas. Quantas pessoas estão presas? Quantos inquéritos foram concluídos em tão pouco tempo? Quantas ações penais foram deflagradas? O Supremo Tribunal já
recebeu as ações penais. Quer dizer, aquilo que era um procedimento investigatório através de um inquérito policial, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia e o Supremo acatou. Quantas medidas cautelares foram dadas? Então, veja, o objeto da CPI, ela perde o efeito, porque se é para apurar a omissão do Estado, 8 dias de governo Lula, ele agiu ao seu tempo e com eficiência. E aí que eu quero parabenizar a atuação do ministro Flávio Dino, que está sendo fantástica, espetacular, e da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República. Agora eu volto a falar, se nós vamos ter uma CPMI, por isso que eu fiz questão também de participar, nós vamos sim buscar a responsabilidade, porque quem ficou por 4 anos falando que para fechar o Supremo basta um cabe, um soldado, quem disse que se o presidente Lula ganhasse não subiria a rampa, quem participou de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, foi o ex-presidente Bolsonaro. Então, voltando lá naquilo que o Código Penal fala, quem de qualquer forma concorre para o crime e responde pelo mesmo crime, nós não podemos só, com a CPMI, pegar quem botou a mão na massa agora no dia 8, porque isso é muito fácil. Não precisa nem de um trabalho que exija tanto trabalho intelectual para isso. Está ali. Os vídeos, as provas são contundentes. Mas quem induziu, que é incutir, colocar a ideia? Quem instigou, que é reforçar a ideia? Quem auxiliou materialmente? Quem que bancou isso? Quem de qualquer forma concorre, responde pelo mesmo fato. Então, havendo essa CPMI, eu quero sim, mas não só para responsabilizar quem praticou o ato de execução no dia 8, mas todo e qualquer, e aí inclui-se, inclusive parlamentar, que de qualquer forma tenha instigado, tenha induzido, tenha auxiliado, tenha estimulado aquilo que aconteceu contra o Estado Democrático de Direito, atentando contra o poder executivo, contra o poder legislativo, contra o poder judiciário. Então, é nesse contexto que nós temos que entender. Agora eu vejo, porque está surgindo muitos fatos, e fatos graves, de extrema gravidade, áudios, aquilo de minuta de golpe, isso não existe, não foi simplesmente, aquilo ali teve toda uma orquestração para culminar com o que eclodiu no dia 8, mas o que já estava sendo estimulado por 4 anos, tem que ser responsabilizado. Então, agora que tem a CPMI, mas que vamos apurar com rigor, doa a quem doer, a quem de qualquer forma tenha concorrido para aquele fato, tem que ser responsabilizado. Volto a falar, seja autor, seja coautor, seja partícipe, seja por ação, que é uma prática de um ato, que é um facere, seja por omissão, porque a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então, seja por dolo, seja por culpa, seja por ação, seja por omissão, seja se é autor, coautor ou partícipe, quem de qualquer forma concorreu tem que ser responsabilizado. Não há ainda uma definição de relatoria, pelo menos que eu tenha chegado a conhecimento, nem tampouco de presidência, mas eu vejo que aqui no Senado a movimentação, agora parece que a oposição não está muito... Não existe mais um interesse interessada nisso. Eu não sei, eu quero ir para a comissão parlamentarista, mas para buscar a responsabilidade e fazer aquilo que em direito penal a gente chama de relação de causalidade, nexo causal. É esse nexo, esse liame subjetivo que vai interligar quem ficou estimulando por 4 anos, para acontecer, inclusive com essa minuta do golpe que queria ser dado, com os áudios que estão sendo divulgados, mas sim, a CPMI pode... Porque é óbvio também, quando você não tem... E ainda bem que seja uma comissão mista, porque nós podemos continuar... nós temos arcabouço fiscal para aprovar, reforma tributária, nós temos que dar... Isso é que vai dar sustentação para a execução do programa de governo do presidente Lula, em que eu tenho muito orgulho de participar, e aqui atualmente como líder do PT no Senado.
Ô, senador, eu queria fazer uma pergunta, emendando aí na pergunta do César, que é o seguinte, né? A CBN noticiou que o senhor e o Rogério de Carvalho participariam da CPMI pelo Senado, pelo PT, no caso, e na Câmara os nomes mais cotados seriam de Rogério Correia e Lindbergh Faria. Queria que você me confirmasse ou negasse essa informação. E o Zeca Dirceu também, né? E o Zeca Dirceu também. E uma outra coisa, eu queria saber se há possibilidade da gente, de fato, chegar em integrantes das Forças Armadas, porque para mim está cada dia mais claro que as Forças Armadas, de alguma maneira, coparticipou dessa história toda, mas existe a tendência no Brasil de se anistiar as Forças Armadas, por conveniência, por receio, não sei assim, os motivos, mas existe essa tendência. Será que no momento a gente consegue, de fato, chegar nas pessoas que estavam por trás e pertencem às Forças Armadas, verdadeiros traidores da pátria, se isso se concretizar e se isso for confirmado, não é mesmo? Bom, na verdade, Helder, ninguém está acima da lei. Ninguém. A Constituição Federal do dia 5 de outubro de 88, ela é clara no artigo 37. São princípios que regem a administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, como eu falei, a responsabilização ela vai ser buscada, doa quem doer, seja parlamentar, seja não parlamentar, seja civil, não tem essa ressalva. Com relação à participação aqui no Senado, o PT ficou com 2 vagas de titulares e 2 de suplente. Então, como meu querido amigo senador Randolph veio para o grupo, nós definimos que eu e o senador Rogério seremos os titulares, o senador Randolph, que é da rede, ficaria na suplência, e a senadora Augusta ficaria também na suplência dessa comissão mista. Na Câmara, eu, sinceramente, que eu não sei, porque essa conversa a gente faz muito internamente dentro da bancada. E eu, como líder do PT no Senado, foi isso que nós definimos, por isso que eu estou aqui falando para vocês como vai ser essa participação.